Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então paramos aqui no último vídeo, né? Vimos que moléculas apolares possuem um tipo de interação intermolecular que a gente classifica como muito fraca. Isso acontece em função da formação de dipolos momentâneos, certo? Que ocorrem por causa da polarizabilidade que ocorre nas moléculas. E que a polarizabilidade tem a ver com o tamanho dessa molécula e dos átomos que estão dentro dela. Então, legal. Agora vamos parar para pensar. Nós pensamos nessa interação chamada de força de dispersão de London, né, que ocorre entre as moléculas de hidrogênio. Agora vamos comparar esse tipo de interação pensando agora em moléculas de flúor. Então tá aqui, ó. Né? Vamos pegar aqui o gás flúor, que é o F2. Tá? A molécula dele é assim, ó. Então vamos pensar na interação que ocorre entre uma molécula e outra. Uma molécula de flúor, outra molécula de flúor. Qual que é a eletronegatividade do flúor? É 4. Certo? Olha lá. Portanto, existe polarização dentro da molécula por conta da eletronegatividade. Eu tenho um vetor para cá, um vetor para cá, com força de 4 e de 4. Então, quando a gente pensa no par de elétrons, ele está polarizado? Não, ele não está polarizado. Acontece que, quando eu penso nessa molécula andando para cá, né? Então, esse par de elétrons pode momentaneamente ficar levemente deslocado para cá, formando um polo negativo e aqui um polo positivo. E aí essa molécula induz polos na outra que está aqui do lado, por conta da polarizabilidade, certo? Então essa molécula aqui, ela é capaz de induzir, né, de deformar a nuvem eletrônica da outra molécula, de modo que aqui forma um polo positivo e aqui um polo negativo. Então existe uma interação aqui muito fraquinha, chamada de, né? Então também é uma interação muito fraca. Só que essa ligação também é chamada de forças de dispersão de London, porque ocorre entre moléculas apolares. Correto? Muito bem. Acontece que a pergunta que não quer calar elas são classificadas, essa força intermolecular que ocorre na molécula de flúor, que ocorre entre as moléculas de flúor, é classificada como força de dispersão de London, assim como essa força intermolecular que ocorre entre moléculas de hidrogênio. Só que a pergunta que não quer calar é: elas têm exatamente a mesma magnitude? Não, não têm exatamente a mesma magnitude. Elas não têm a mesma força. Essa é muito fraca, assim como essa. Mas a pergunta é: qual dessas interações eu posso dizer que seja mais forte? Essa daqui. Essa interação é um pouquinho mais forte do que essa. Como é que eu sei disso? Pelo seguinte: o átomo de flúor, né, essa molécula de flúor, ela é muito maior do que essa. Então você lembra o conceito de polarizabilidade para átomos pequenos e átomos grandes? Átomos grandes ou moléculas grandes podem ser mais facilmente deformados do que átomos e moléculas pequenas. Então, quanto maior for a molécula ou o átomo, mais facilmente eu deformo a nuvem eletrônica e mais facilmente eu crio um dipolo momentâneo do que aqui, né? Então, o que acontece? Esse dipolo, ele é mais facilmente formado do que esse. Portanto, essa interação é levemente mais forte do que essa, né? Ela é um pouco mais forte, tá? Então, eu queria terminar essa reflexão com vocês. Tudo bem? Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender? Então vamos fazer um quadro síntese agora dessas coisas, dessas
principais interações que ocorrem nas substâncias puras. Então, o que a gente viu até aqui, ó? Nós vimos apenas e tão somente 3 tipos de interação que ocorrem entre moléculas. Nós vimos quando que elas ocorrem, né? Ocorrência, como é que elas ocorrem. E nós vimos a força, certo? Então, qual foi o primeiro tipo de interação intermolecular que nós vimos? Ligação de hidrogênio. Quando que elas ocorrem? Quando eu tenho moléculas polares, onde eu tenho hidrogênio conectado quimicamente com o FON. Certo? E esse tipo de interação eu chamo de muito forte. Muito bem. Outro tipo de interação que nós vimos, dipolo. Quando que ocorrem? Né? Em moléculas polares. Certo? Eu classifico esse tipo de força, de interação como forte. Não é isso? Muito bom. É um quadrinho aqui, resumo. E o último tipo de interação que nós vimos foi o forças de dispersão de London. Eu classifico, né, essas forças de dispersão de London ocorrem, qual que é a ocorrência? Em todas as moléculas. Né? O fenômeno da polarizabilidade, ele é um fenômeno que ocorre em todas as moléculas. Então, esse tipo de força de interação que ocorre entre as moléculas, ocorre em todas. Muito bem, qual que é o tipo de força que nós temos? É o que a gente chama de muito fraca. Existem outras forças intermediárias entre o muito fraca e o muito forte aqui, ó. Mas nós vamos ver isso depois, tá? Por que nós vimos só essas 3? Porque essas 3 são 3 das principais forças intermoleculares que ocorrem nas substâncias puras, né? Muito bem, o que a gente percebe? A força da ligação aumenta daqui para cá, ó, né? Daqui para cá. Gravem esse quadro, gente, esse quadro resumo. Isso aqui é importante, certo? Agora vamos treinar isso um pouco? Vamos resolver exercício. Vamos lá. Vem com o tio, que você passa de ano. Exercícios. Vamos fazer aqui um exercício juntos. Pergunta número 1, então. Vamos lá. Identifique os tipos de forças intermoleculares que possam surgir entre as moléculas das seguintes substâncias. Então, tem molécula de cloro 2, HCl, C6H6, que é o benzeno, né? C6H5Cl. Então, vamos resolver isso aqui juntos? Vem com o tio. Então, vamos pensar. Ele está pedindo, no exercício 1, para a gente identificar o tipo de força intermolecular. Vamos para a letra A. Letra A é uma molécula de cloro. Certo? Como é que é a molécula de cloro? É o Cl conectado quimicamente com outro átomo de Cl. A eletronegatividade do Cl para cá e para cá, né? Ela é igual. Tem um vetorzinho para cá e para cá. Então essa molécula tem um parzinho de elétrons que fica literalmente no meio do caminho entre um átomo e outro. Portanto, é uma molécula apolar. O que nós vimos no quadro anterior, né? Nós vimos que entre moléculas apolares não existe o polo positivo e o polo negativo absoluto, né? O que existe é a formação do polo positivo e negativo momentâneo, por conta lá daquele fenômeno da polarizabilidade, né? Então aquele polo negativo e negativo ele é momentâneo, instantâneo,
por conta do movimento molecular. E aí que uma molécula interagindo com outra, ela acaba deformando a nuvem da outra e aí forma um dipolo, ali uma interação fraca entre uma molécula e outra. Portanto, qual que é o tipo de interação aqui? Forças de London. É o único tipo de interação que ocorre nas moléculas apolares. Mas elas ocorrem em todas, hein? Certo? Letra B. HCl. Vamos olhar para a molécula de HCl. Tem um átomo de hidrogênio conectado com um átomo de cloro. Vamos pensar na interação entre uma molécula de HCl com outra. Olha lá, aqui forma um polo positivo, aqui um negativo, por conta da diferença de eletronegatividade, positivo e negativo. Então, são moléculas polares. Tem hidrogênio com um dos componentes do FON? Não. Portanto, se são moléculas polares sem a presença do FON, então o tipo de interação que nós vamos ter é dipolo. E o que mais? E também forças de London. Olha só, gente, não pode esquecer que as interações do tipo forças de London, elas aparecem entre todas as moléculas. É um tipo de interação universal. Tá claro? Então tem que colocar. Para compostos polares, o tipo de interação que nós temos são dois: dipolo-dipolo e forças de London. Letra C. C6H6. Bom, esse aqui é o benzeno, né, gente? A única estrutura que a gente pode desenhar a partir do C6H6, a única estrutura possível é essa daqui, né? Olha lá. Bom, aí o tio não vai voltar na orgânica, não. Vocês vão ver orgânica daqui a pouco, vocês já devem ter visto isso lá no ensino médio. Se não viram, deveriam ter visto, certo? Então, C6H6 é esse camarada aqui, ó. Olha lá. Tá bom? É esse aqui, ó. É sempre bom, a partir da fórmula molecular, pensar na fórmula estrutural antes de fazer o exercício. Tá? Eu não vou voltar nisso daqui agora, não. Beleza? Porque isso aqui é assunto lá do ensino médio. Vocês vão retomar isso aqui em química orgânica de novo, mais pra frente. Mas aqui, porque se a gente volta, a gente não avança com a matéria. Muito bem. Vamos olhar, quando a gente olha para essa molécula, para tentar classificar ela como sendo polar ou apolar, né? A pergunta que não quer calar é, ela é polar ou apolar? Então vamos olhar, ó, a gente tem que olhar para a molécula toda. Na ligação CC, ó, a eletronegatividade do carbono é 2,4. Olha lá. Então tem um vetor de força daqui para cá, puxando os pares de elétrons das duas ligações para cá, e um vetor de força de igual magnitude para lá. Ó. Então essa ligação aqui é apolar. Essa também, essa também, essa também, essa também, essa também. Agora, quando a gente olha para a ligação CH, né, o hidrogênio ele tem um vetor de força de 2,1. Da eletronegatividade dele é 2,1. Então tem um vetorzinho de 2,1 para cá e o de 2,4 para cá. Então, quando a gente faz essa subtração, 2,4 menos 2,1 dá 0,3. Gente, esse número ele é muito pequenininho. Quando esse número dá muito pequenininho assim, a gente diz que essa ligação CH ela é praticamente apolar, né? Então, essa diferença de 0,3 me diz que o par de elétrons está um pouquinho deslocado, ele não está bem exatamente no centro, ele está um pouquinho deslocado na direção do elemento mais eletronegativo, que é o carbono, né? Então, mas não dá para dizer que essa ligação é polar. Ela é pequena, mas a polaridade dela é muito pequenininha. Então, eu digo que essa ligação CH ela é praticamente apolar. A gente vai dar uma coxambrada aqui, tá? Então a gente vai dar aqui vamos fazer
vamos dar uma simplificada aqui nas coisas, né? Então, o que eu percebo? Eu percebo, se a gente olha para todas as ligações aqui, ó, CC, CC, todas essas daqui são apolares. Aqui eu digo que é praticamente apolar essa ligação, essa e essa. Então, se todas as ligações dentro do meu composto químico são apolares, então qual que é a natureza desse meu composto? Ele é totalmente apolar. Não tem como dar polar, né? Agora, se eu tenho um átomo de flúor aqui, ó, um flúor pendurado, que é extremamente eletronegativo, aí existe uma polarização dos elétrons para lá, ó. Mas não é o caso. Então fica a dica, meus amores. Olha só, toda vez que você tiver um hidrocarboneto, o que é um hidrocarboneto? O que é um hidrocarboneto? É um composto que tem só carbono e hidrogênio, né? A gente considera, para efeito prático, esse composto vai ser sempre apolar, tá? Então é bom lembrar disso, ó, é uma dica importante. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto, que é um composto só de carbono e hidrogênio, eu classifico ele como sendo apolar. Beleza? Por conta disso tudo, a somatória das ligações vai dar sempre um composto apolar. Muito bem, se ele é um composto apolar, qual que é o tipo de interação que ocorre entre as moléculas? Ó, então vamos imaginar a interação entre uma molécula de benzeno, ó, e aí agora estou usando uma outra linguagem para representar isso aqui. Vocês já deviam ter visto isso aqui também no ensino médio. Então, essa aqui é uma molécula de benzeno. Tem outra aqui, ó, né? Qual que é o tipo de interação que ocorre entre essa molécula que é apolar e essa molécula que é apolar? Essa interação a gente chama de força de London. Certo? Tá claro isso? Não tem dipolo nem ponte de hidrogênio. Vamos lá para a letra D. Para a letra D, olha lá, você tem um C6H5Cl. Ó, a única distribuição possível para esse C6H5Cl é esse aqui, né? Ó. Olha lá. Aqui de novo o tio não vai voltar na orgânica, porque não é esse o propósito aqui da aula. Olha lá. Então você tem 5 hidrogênios pendurados, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um cloro. Olha lá. Então, quando eu olho para essa molécula, ela praticamente inteira aqui, ó, toda essa parte aqui é apolar. Mas eu não posso classificar ela como sendo uma molécula polar, né? Quer dizer, apolar. Eu não posso classificar ela como sendo apolar. Ela tem aqui um grupo bem polar, ó. O cloro ele tem uma eletronegatividade bem significativa. Então, aqui vai existir o par de elétrons, ele não está no meio do caminho, ele está bem deslocado na direção do cloro. Então, existe aqui, ó, se a gente usasse aquela representação de densidade eletrônica, onde eu pinto de cores mais frias a parte da molécula que é mais apolar, né, que tem menos densidade eletrônica, e cores mais quentes a parte da molécula que tem mais densidade eletrônica, eu ia pintar essa parte da molécula aqui de vermelho, ó, né? Então aqui você tem uma densidade eletrônica grande, então essa molécula não pode ser classificada como sendo apolar. Ó, tem um grupo com alta eletronegatividade pendurado na molécula. Portanto, ela vai ter sim polaridade, né? Então, se ela pode ser classificada como uma molécula polar, então qual que é o tipo de interação que vai ocorrer entre uma molécula de clorobenzeno e outra molécula de clorobenzeno? Bom, moléculas polares, o tipo de interação é dipolo, certo? Mas também vai ocorrer a interação por forças de London.
né? Então, se você for olhar aqui, ó, agora eu vou mudar meu argumento, né? A eletronegatividade do hidrogênio, ele é 2,1 e do carbono 2,4. Então, existe aqui o par de elétrons, ele vai ficar levemente deslocado para lá, ó, bem levemente. Portanto, eu tenho um dipolo positivo aqui, um polo positivo bem pequenininho. Ele existe, mas é bem pequenininho. Eu considero ele apolar aqui, a brincadeira, mas tem uma certa polaridade. Então, quando eu penso a interação dessa molécula com outra, olha aqui, ó, o cloro que está pendurado no benzeno da outra molécula, ó, isso aqui é igual a isso, eu só simplifiquei o Paranauê, né? Esse polo negativo aqui, ó, vai interagir com esse hidrogênio positivo. Essa interação aqui, ó, é dipolo-dipolo, né? Além disso, vai ocorrer também as forças de London, tá? Então, é claro que quando eu penso isso aqui em termos de espacialidade, né? Não vai, a zona de contato entre essa molécula e outra não vai ser só por aqui, né? Essa parte da molécula pode estar interagindo com essa outra parte aqui. Aí o tipo de força que vai ter de interação é forças de London. Tá claro, gente? Todo mundo conseguiu entender? Acho que fica mais fácil quando a gente pensa, por exemplo, no etanol, vai. Aqui a espacialidade ficou bem ruim de entender, vai. Vamos pensar na molécula de etanol. CH, H, H, CH, H. Agora eu vou colocar o O bem bonitinho aqui, de um jeito... Olha lá, para facilitar a visualização. Esse aqui é o etanol, tá? Também não vou entrar na nomenclatura, nada disso, porque senão não rola. Então, quando a gente pensa na interação entre uma molécula de etanol e outra molécula de etanol, olha lá, vou desenhar outra aqui, ó. CH, H, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então, agora vai ficar melhor de enxergar. Aqui, né, eu tenho, vamos pensar na molécula de etanol, eu tenho o hidrogênio conectado quimicamente com um dos elementos do FON, que é o oxigênio. Então, como eu tenho aqui 2,1 de eletronegatividade e aqui 3,5, essa diferença é gigantesca. Portanto, eu tenho um superpolo positivo aqui, ó, nesse hidrogênio, e um superpolo negativo nesse oxigênio. Aqui eu tenho um polo positivo bem pequenininho, e aqui um polo positivo bem pequenininho, né? Então, só que aí quando a gente olha para essa parte da molécula aqui, ó, qual que é o tipo de interação que vai ocorrer nas moléculas de etanol? Ó, ponte de hidrogênio, essa interação entre esse polo positivo e esse polo negativo aqui, ó, ela é muito forte. Mas quando eu olho para a parte apolar das minhas moléculas, né? E aí eu vou mudar a canetinha aqui, ó. Quando eu olho para essa parte apolar das minhas duas moléculas, né, também existe uma interação entre elas. Qual que é essa interação? Forças de London. Tá claro, gente? Então, é uma interação fraca que vai ocorrer aqui e é uma interação forte que vai ocorrer aqui. É o mesmo que está acontecendo aqui entre as moléculas do clorobenzeno, só que aqui não é ponte de hidrogênio, né? É dipolo-dipolo. Então, essa molécula ela gira aqui, vai ter a interação entre a parte apolar e a parte apolar também. Tá claro? Todo mundo conseguiu compreender aí? Olha lá, então, vamos lá para a respostinha no exercício. Tá lá, ó. Então vamos lá, vamos para o exercício 2. Para quais das seguintes moléculas as interações de polo serão importantes? Então vamos lá.
CH4 é um hidrocarboneto, né? A ligação CH praticamente é apolar, né? Então, composto praticamente ele é apolar. Se ele é apolar, vai ter dipolo-dipolo? Não. Então, letra A com certeza não. CH3Cl, né? Então, vamos olhar aqui para o CH3Cl. Vamos lá, CH3Cl. Ó, o carbono faz 4 ligações, né? Então tem que distribuir os átomos aqui de modo a dar as 4 ligações do carbono. Então tem H, 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 Cl. Então quando eu penso essa ligação aqui, ó, essa e essa, eu classifico praticamente como apolar, né? Já essa ligação aqui, ó, a eletronegatividade do carbono é 2,4 e do cloro é praticamente 3. Quase 3, né? Que a gente já viu. Então, já dá uma diferença de eletronegatividade bem razoável. Então, essa eu digo que esse par de elétrons ele está deslocadinho para cá, na direção do cloro. Então, essa é sim uma molécula polar. Tá? Se é uma molécula polar, qual que vai ser o tipo de interação dela com a outra que é igual? Vai ser por dipolo-dipolo. Certo? Muito bem. Então, a letra B, sim. Vai ter tipo, qual que vai ter outro? Vai ter outro tipo de interação? Vai ter forças de London aqui também. Mas vai ter dipolo-dipolo. E na letra C, gente? Na letra C, eu vou copiar aqui para vocês. É um CH2Cl2, né? Ó, então tem que distribuir, eu sei que o carbono faz 4 ligações, eu tenho que distribuir, ó, só tem um carbono, eu tenho que distribuir os átomos aqui, né? Então eu sei que eu tenho 2 cloros e 2 hidrogênios. Aqui tanto faz, né? Porque como isso aqui é no espaço, tanto faz eu representar os dois aqui um do ladinho, ou CH, CL, HCl, tanto faz. Isso é a mesma coisa. Tá? Depois eu posso até mostrar para vocês tridimensionalmente. Ah, mas no presencial, senão a gente não sai do lugar. Tudo bem? Então, esse camarada é esse aqui, ó. Eu tenho 2 grupos, ó. Eu tenho um vetor de força para lá e um vetor de força para cá, ó. Eu tenho uma resultante, então, aqui, ó. Né? Ó. Então, essa molécula, ela é polar. Se ela é polar, qual é o tipo de interação que vai existir entre essa molécula e a igual que tá ela, igual a ela que está do ladinho? O tipo de interação é por dipolo. Vai ter outro tipo de interação? Sim, vai ter forças de London também. Ou forças de dispersão. Certo? Mas a pergunta é, para quais das seguintes moléculas as interações de polo serão importantes? Ó, para esse tipo de molécula, a interação de polo é importante. Forças de London também? Sim, mas menos. Tá? Muito bem. Letra D. Vamos lá para a letra D. A letra D é CHCl3. Esse tipo de questão é bem interessante, né? Então, quando a gente pensa isso aqui, ó, CHCl3, eu tenho carbono fazendo 4 ligações e eu tenho os 4 átomos distribuídos aqui, ó, HCl, Cl, Cl. Então, eu tenho aqui, ó, é tridimensional, né? Ó, eu tenho um vetor de força resultante, ó, porque aqui tem um vetor de força, aqui tem outro e aqui tem outro. Né? Então, tem um vetor de força resultante para baixo, né? É porque aqui eu estou no plano, isso aqui é espacial. Vamos pensar. Eu estou aqui com um modelinho de bolas e varetas. Olha lá. Podemos pensar aqui, ó. Resolvi fazer isso agora. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio é o branquinho e o cloro é o azulzinho, vai.
É espacial aqui, ó, o Paranauê. Opa. Olha lá. Deixa eu pegar outra azulzinha aqui. Aí, ó. Eu tenho, ó, o carbono, o hidrogênio e 3 cloros. Olha lá. Ó, eu tenho um vetor de força para cá. Olha lá. Um para cá e um para cá. Se a gente meter a geometria aqui, vai ter uma resultante para baixo aqui, ó. Né? Vai ter uma resultante. Então essa molécula ela é polar. Se ela é polar, então qual que é o tipo de interação que nós vamos ter? Dipolo, dipolo. Quando eu penso na interação entre uma molécula e outra, que está do lado. Certo? Vai ter forças de London também? Forças de London também. Certo? Muito bem. Por último, nós temos a letra E. Na letra E, nós temos o CCl4. Olha só que louco, gente. Agora, eu tenho 4 átomos de cloro. Ó, a geometria influencia. Eu não tenho mais 3 átomos de cloro e 1 de hidrogênio. Eu tenho 4 átomos de cloro. E aí, meus amores, é pura geometria na brincadeira, né? Ó, eu tenho um vetor de força para cá, para cá, para cá e para cá. Ó, quando eu penso aqui, ó, para cá e para cá, eu tenho uma resultante para cá, ó. Aí, ó, ixi, tá ruim, ó, não tá pegando. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo porque tá dando 32 minutos. Beijo, beijo.